Vamos mergulhar hoje em duas passagens bíblicas que, olha, contrastam bastante. De um lado, uma história bem dramática sobre julgamento divino, lá do livro de Gênesis. Do outro, um conjunto de ensinamentos éticos super profundos do livro de Mateus. E quando a gente junta as duas, surge um quadro bem complexo sobre justiça, misericórdia e a conduta humana. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que prepara o terreno para uma negociação de altíssimo risco. É uma conversa entre Abraão e Deus sobre o destino de uma cidade inteira que testa os limites entre o que é justo e o que é compaixão. Então, a cena é a seguinte. Deus revela que tem um plano para simplesmente varrer do mapa as cidades de Sodoma e Gomorra, por causa da maldade delas. Mas aí, Abraão, o homem escolhido para ser o pai de muitas nações, ele dá um passo à frente. Ele não vai ser só um espectador. Ele se torna um intercessor. A ousadia de Abraão aqui é impressionante. Ele não só implora, ele desafia a própria natureza da justiça de Deus com uma lógica muito forte. Ele pergunta, basicamente, é justo punir os inocentes junto com os culpados? Essa é uma questão que, nossa, ecoa através dos tempos. A negociação começa em 50. Abraão pergunta, se tiver 50 pessoas justas, a cidade vai ser poupada? E Deus concorda na hora. Por causa desses 50, a cidade toda seria salva. Mas a questão já foi levantada, e Abraão não vai parar por aí. E ele continua, se chamando de pó e cinza, sabe? Para suavizar um pouco a audácia dele. E se faltarem 5 para 50, a cidade seria destruída por causa de só 5 pessoas? Deus de novo cede. Por 45, estaria salva. A justiça divina se mostra flexível. A tensão só aumenta. Abraão baixa para 40. A paciência de Deus é notável, e a resposta continua a mesma. Por causa dos 40, não a destruirei. A insistência de Abraão encontra um Deus disposto a ouvir. O que era um decreto vira um diálogo. E o diálogo segue. Com medo da ira divina, mas movido pela misericórdia, Abraão baixa a aposta para 30. E a cada número que desce, o argumento muda um pouquinho. Já não é mais sobre proteger uma maioria de justos, mas sobre saber se uma minoria de justos tem o poder de salvar todo o resto. O número cai para 20. A cada pergunta, o risco de irritar o juiz de toda a terra aumenta, mas a compaixão de Abraão o leva adiante. Essa negociação revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Parece que a misericórdia está sempre buscando um motivo, por menor que seja, para prevalecer. E finalmente, Abraão chega no seu último número, só 10. Se 10 pessoas justas forem encontradas, a cidade será poupada? A negociação acaba aqui. Deus concorda. O destino de uma metrópole inteira agora depende da existência de um pequeno grupo de pessoas retas. Só que, uma coisa é a negociação teórica, outra é a realidade lá em Sodoma. 2 anjos chegam na cidade e são recebidos por Ló, o sobrinho de Abraão. O teste para encontrar os 10 justos começa. E o resultado, bom, ele é revelado quase que imediatamente. A perversidade da cidade aparece de forma chocante. Todos os homens, dos mais novos aos mais velhos, cercam a casa de Ló com essa exigência violenta. A maldade não era só um boato, era uma realidade agressiva, espalhada por toda a cidade, confirmando a gravidade do pecado. E aí vem o julgamento. A narrativa descreve uma cena apocalíptica. Fogo e enxofre chovem dos céus, destruindo completamente Sodoma, Gomorra e toda a planície. A destruição é total. Aniquila os habitantes, a vegetação, é um fim definitivo para a corrupção daquele lugar. Mas, e os justos? A única família que é salva é a de Ló. E a história deles complica um pouco a nossa ideia de retidão. Mostra que mesmo aqueles que foram poupados do julgamento carregam as suas próprias falhas e complexidades. A instrução que os anjos deram durante a fuga era simples, bem direta. Um único comando: correr para salvar a vida e não olhar para trás. Era um ato de obediência que simbolizava romper totalmente com aquele passado de pecado que estava sendo destruído. Só que a mulher, de Ló, desobedece. Ela olha para trás e a consequência é imediata e bem bizarra. Ela se transforma numa coluna de sal. Um lembrete estranho e perpétuo do perigo de se apegar ao mundo que já foi condenado. E a história fica ainda mais sombria. Depois da fuga, isolados numa caverna, o medo e uma moral toda distorcida levam as filhas de Ló a um ato desesperado. Elas embebedam o próprio pai para garantir que a família continuasse. A corrupção de Sodoma, de certa forma, sobreviveu naqueles que foram salvos.
Depois de todo esse caos do julgamento, da falha humana lá em Gênesis, a narrativa bíblica avança e nos leva para o livro de Mateus, oferecendo um contraste gritante. Se a história de Sodoma mostra a consequência do pecado, os ensinamentos aqui dão uma resposta direta à pergunta: como então se deve viver para evitar um destino assim? O ponto central aqui é sobre julgar os outros. A instrução é clara: não julgue. E a metáfora visual é poderosa. A tendência que a gente tem de apontar um cisquinho no olho de outra pessoa enquanto ignora uma viga, um tronco enorme no próprio olho. A prioridade tem que ser a autoavaliação, não a condenação dos outros. Isso aqui ilustra de forma brilhante o princípio central da conduta pessoal, que ficou conhecido como a regra de ouro. É um guia simples, mas muito profundo para a interação humana. É o oposto completo da violência egoísta e da falta de hospitalidade que a gente viu lá em Sodoma. Esses ensinamentos dão uma estrutura para uma vida justa. O foco sai das ansiedades do dia a dia, o que comer, o que beber, o que vestir, e vai para uma confiança radical na providência divina. A prioridade máxima passa a ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. É um caminho de fé, em vez do medo que levou a família de Ló à ruína moral. Essa análise toda nos deixa como escolha bem clara entre dois caminhos de vida distintos, tirados diretamente desses ensinamentos. Não se trata só de evitar o julgamento, mas escolher ativamente uma forma de viver. O contraste é nítido. De um lado, o caminho da destruição. Uma estrada larga, uma porta ampla, a escolha popular, a mais fácil. Do outro, o caminho da vida, difícil, com uma porta estreita que poucos encontram. A escolha parece que define o destino. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Pensando na negociação de Abraão, no julgamento de Sodoma e nos ensinamentos éticos. O que parece ser mais crucial? É a busca por uma justiça divina perfeita? É a esperança na misericórdia? Ou é o compromisso com uma conduta pessoal reta? A resposta talvez defina o caminho que cada um escolhe seguir.